Que a graça e a paz do Senhor Jesus entre de uma forma profunda em sua vida e inunde o seu coração, porque em Cristo temos paz com Deus. Farei a leitura do que se encontra na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 5, e a princípio farei a leitura dos versos 1 a 11. Portanto, uma vez que pela fé fomos declarados justos, temos paz com Deus por causa daquilo que Jesus Cristo, nosso Senhor, fez por nós. Foi por meio da fé que Cristo nos concedeu esta graça que agora desfrutamos com alegria e segurança, pois temos a esperança de participar da glória de Deus. Também nos alegramos ao enfrentar dificuldades e provações, pois sabemos que contribuem para desenvolvermos perseverança. E a perseverança produz um caráter aprovado, e o caráter aprovado fortalece nossa esperança. E a esperança produz a certeza de que não seremos decepcionados. Pois sabemos que quando Deus nos ama, uma vez que Ele nos deu o Espírito Santo para nos encher o coração com o seu amor. Quando estávamos completamente desamparados, Cristo veio na hora certa e morreu por nós, pecadores. É pouco provável que alguém morresse por um justo, embora talvez alguém se dispusesse a morrer por uma pessoa boa. Mas Deus prova o seu grande amor ao enviar Cristo para morrer por nós quando ainda éramos pecadores. E uma vez que fomos declarados justos por seu sangue, certamente seremos salvos da ira de Deus por meio dele. Pois, se quando ainda éramos inimigos de Deus, nosso relacionamento com ele foi restaurado pela morte de seu Filho, agora que já estamos reconciliados, certamente seremos salvos por sua vida. Agora, portanto, podemos nos alegrar em Deus, com quem fomos reconciliados por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. O título da mensagem é: à medida que o pecado aumenta, a graça se torna maior. No capítulo 5 de Romanos, no versículo 20, Paulo traz uma frase que tem sido uma desculpa esfarrapada para algumas pessoas para que vivam em pecado, mas justamente por não terem o conhecimento bíblico correto do que essa frase representa. O versículo diz assim: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Isso gera nas mentes que não têm a consciência da presença de Deus um pensamento muito equivocado. Já que a graça aumenta, já que onde abundou o pecado, superabundou a graça, vou continuar pecando. É importante trazermos a questão de que Paulo ele estava falando essa frase num contexto em que a princípio é abordado no capítulo 5, de 1 a 11, a justificação pela fé, sobre a completa incapacidade do homem conseguir a salvação, reconciliar-se com Deus, ter paz com Deus, a não ser pelo sacrifício de Cristo e na fé de que este sacrifício pode de fato nos justificar perante Deus e nos trazer paz ao coração. No capítulo 1, verso 16 até 11:36, Paulo aborda justamente isso, a justificação pela fé. Mas do capítulo 1:16 ao 3:31, ele vai trazer uma preocupação de mostrar a necessidade e a realidade da justificação e algumas fundamentações bíblicas. Inclusive, no capítulo 4, Paulo traz a figura de Abraão como alguém que entendia o princípio da justificação pela fé, um homem de fé, e encontra-se na galeria dos heróis da fé de Hebreus 11. Nos capítulos 5 a 8, Paulo faz uma exposição detalhada acerca da justificação, bem como a necessidade de frutificarmos em função dessa justificação. O capítulo 5 enfatiza que nós, pela justificação, conseguimos ter a paz com Deus. Capítulo 5, verso 1. Havendo sido justificados pela fé, temos paz com Deus mediante nosso Senhor Jesus Cristo. Mas Paulo vai trazer um paralelo entre Adão e Cristo
no capítulo 5, dos versos 12 a 31. E nesse paralelo, ele vai trazer algumas verdades preocupantes por um lado e tranquilizadoras por outro. Ele vai trazer a verdade de que na queda de Adão, todos nós caímos. Com o pecado de Adão, todos nós fomos contaminados. A raça humana traz uma carga de pecado desde a transgressão de Adão. E a Bíblia coloca, por um homem entrou o pecado no mundo. E Paulo traz então na sua abordagem apostólica a visão de que em Cristo há a justificação. Assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, por um só homem, Cristo Jesus homem, veio a justificação. Nele, em Cristo Jesus, no sacrifício dele, na remissão do seu sangue, nós tivemos uma vida de reconciliação com Deus e a paz de Deus voltou a nascer, voltou a brilhar, voltou a resplandecer em nosso coração, trazendo vida. Resumindo, Paulo traz as seguintes verdades quanto à justificação. Em primeiro lugar, através de Adão, todos pecaram e com isso a morte assolou a raça humana. Nós morremos por causa da queda. A morte, na verdade, permeia a raça humana desde aquele momento. E nos diz Romanos 5,12 que em Adão todos pecaram. Antes da lei já havia a prática do pecado. A morte reinou sobre ela. Paulo vai abordar essa questão nos versículos 13 e 14. Mas nos versículos 15 a 17, Paulo vai trazer que essa transgressão que veio através de Adão foi muito mais do que justificada através do sacrifício redentor, através do sangue do Senhor Jesus. E essa justificação só vem na vida daquele que tem a paz de Cristo habitando no seu coração, por reconhecer o Senhor Jesus como aquele que justifica, que traz a paz, que traz a salvação. Bem, com base nesses pontos, nós podemos falar mais profundamente sobre o que se encontra em Romanos, no capítulo 5, verso 20. A lei foi introduzida para que a transgressão abundasse. É interessante que algumas pessoas não entendem bem isso e não entendem o verdadeiro sentido que nos é colocado aqui pelo apóstolo. Ele está dizendo que a lei veio como se fosse uma lente de aumento, querendo mostrar algumas coisas que não estavam nítidas na mente do ser humano. E através da justificação, nós entendemos o peso dessa questão. O ser humano não consegue viver sem pecado se não for justificado pela fé. Mas, onde abundou o pecado, superabundou a graça, o que significa que quanto mais nítida se torna a certeza do pecado e as suas consequências, mais nós aprendemos que a lei, embora tenha a proposta de nos fazer viver na presença de Deus, não nos capacita, não nos dá os recursos, as armas necessárias para fugirmos do pecado. Mas a graça, sim. A graça nos capacita a vivermos na presença de Deus, e todo aquele que é justificado pela fé tem a graça de Deus agindo em sua vida e fugindo do pecado. Quando nós entendemos isso, nós entendemos que quanto mais pecado há na vida do homem, mais a graça de Deus se manifesta. Ela se torna cada vez maior, trazendo perdão, mas trazendo também a consciência de que pecado é algo que entristece a Deus e tira a paz do coração. Tira a paz do coração. Quando o salmista Davi estava em pecado e o seu coração estava sangrando por causa desse pecado, ele havia perdido a paz com Deus. Em determinado momento, no Salmo 51, ele coloca: torna a dar-me, ó Deus, a alegria da tua salvação. Ele estava triste por causa do pecado. Mas quem é justificado pela fé não se conforma apenas com uma tristeza momentânea pelo pecado, mas encontra em Deus e na justificação pela fé a certeza de que o pecado pode ser superado, pode ser vencido.
E cada um de nós precisa entender que quanto mais o pecado vem, mais a transgressão assola a nossa vida, mais precisamos depender da graça de Deus. A lei foi concedida para que todos percebessem a gravidade do pecado, mas à medida que o pecado aumentou, a graça se tornou ainda maior. Alguns podem questionar, então, isto significa que nós temos liberdade para pecar, para continuar pecando? Paulo traz esse questionamento. Romanos 6:1 nos diz assim: que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? O versículo 2, do mesmo capítulo 6, responde: de maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? O apóstolo estava dizendo nessa frase que onde abundou o pecado, superabundou a graça. E a graça não nos deixa numa situação de comodismo. A graça nos restitui a paz com Deus e nós percebemos que o pecado pode tirar essa paz e que entendemos que a superabundância da graça é a libertação do pecado que nos assola. Em Romanos 6:22, nós vamos perceber que quando alguém é justificado pela fé, entende a necessidade de uma vida de santificação, e em Romanos 6:22 nós vamos ver que o fim dessa santificação é a vida eterna. Nós vemos em Romanos 6:18, vocês foram libertos do pecado, mas agora tornaram-se escravos da justiça. É uma questão muito interessante. É como se nós tivéssemos a obrigação constante de estarmos pensando: o sacrifício foi tão grande para que tivéssemos paz com Deus, como perder essa paz continuando na vida de pecado? E eu quero então concluir essa mensagem desse breve estudo trazendo algumas considerações práticas. O homem, por si só, tem uma vida miserável. O homem, por si só, não consegue fugir da concupiscência da carne. Não consegue fugir do desejo latente de continuar em iniquidade e pecado. O homem sem Deus não consegue viver uma vida de paz com Deus. O homem sem Deus não consegue ter uma perspectiva de vida que traga alegria, que traga contentamento, que traga plenitude. Mas o homem que encontra em Cristo a justificação pela fé, consegue viver em paz com Deus e abomina o pecado. E o pecado fica para trás. O pecado é superado. E a graça de Deus inunda os nossos corações. Algumas realidades não mudam. O pecado continua tentando derrubar a nossa vida. Nós vivemos num mundo de batalha espiritual. E é importante que a cada instante lembremos do Senhor Jesus, do seu sacrifício, e lembremos que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Portanto, saiba, é nítido agora em sua mente que o pecado quer assolar a sua vida e derrubar você. Mas é nítido também que quando você busca a presença de Deus e o encontra, você consegue perceber que o pecado é algo que não pode continuar acontecendo em sua vida. Entenda, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Viva na graça, fuja do pecado. Deus quer abençoar poderosamente a sua vida. E eu quero terminar trazendo apenas mais uma consideração. A graça de Deus é infinitamente maior e mais poderosa, a ponto de não apenas perdoar e anular o pecado daqueles que são vestidos de justiça pelos méritos de Cristo, mas superá-lo de forma transbordante, trazendo vida eterna. E eu quero te perguntar, você vive ainda sem a certeza de que foi justificado pela fé no sacrifício de Cristo? Você entende que o sacrifício ali no Calvário teve o objetivo de te reconciliar com Deus? Leia com calma o que se encontra em Romanos 5. Você vai perceber
que não havia paz no coração do ser humano. E Jesus Cristo restabeleceu a paz. A graça, que é o favor imerecido de Deus, quer agir na sua vida. Deixe-se afetar pela graça. A justificação pela fé vem para aquele que entende Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Que Deus o abençoe.